já percebeu muitas vezes que existem situações que nós estamos tristes e quando a gente começa a cantar, vem um aperto por dentro assim, mas quando a lágrima sai, começa a aliviar. É porque Jesus vai chegando. A Bíblia diz que Davi, o rei Davi, quando ele tocava seu instrumento e cantava, Deus expulsava os demônios que assolavam a vida do rei Saul. E não tenha dúvida que enquanto você canta, meu Deus, Deus vai repreendendo os demônios, as potestades que assolam a tua família, que rodeiam a tua casa, tentando tirar a tua paz. A Bíblia diz também que o rei Josafá, em meio a uma guerra, ele convida os cantores, meu Deus, e colocam eles na frente do exército. Antes das espadas se ouvia a voz dos cantores. Glória! E enquanto eles cantavam, Deus se fez presente. Aleluia! E guerreou por aquele exército. Cante. Nunca cesse a sua voz. Nunca deixe de cantar. Quando a batalha vier, canta. Convida Jesus para perto. Convida Jesus para juntinho de você através do louvor. Eu glorifico a Deus por estar aqui nessa noite. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Eu glorifico a Deus pelo privilégio de conhecer vocês, pela vida do pastor Nery, sua esposa Vera, minha sogra, Dona Helena, o Hélio, Felipe, Daísa. Deus, Ele proporciona momentos e oportunidades que nós venhamos a conhecer pessoas que marcam nossa vida. Eu sou aqui bem de pertinho de vocês. Eu nasci em Tuparetama. Sou natural de Tuparetama. Tenho família que mora aqui em Itabira. Quando menino eu vinha muito para cá. Meu pai se tratava com o doutor Soares Machado, em Afogados da Engazeira. E a gente ficava hospedado aqui na casa de um tio meu, ele já faleceu, o seu Ilídio, pai de Leoneide, de Neide, de Leonardo, que morava ali na famosa Rua da Granja. Ele é meu tio e a gente cresceu num sítio por nome de Santo Agostinho, que pertence a Tuparetama. Quando eu nasci com enfermidade na garganta e meus pais não tinham recursos para tratar, nem para descobrir o que era. E quando eu tinha 8 meses de vida, os médicos me desenganaram, disseram à minha mãe que não tinha mais jeito, que não tinha cura. Minha mãe me disse que me colocou dentro de uma rede, meu corpo já estava desidratado e as assaduras nas axilas e em toda parte do corpo por falta de líquido, a garganta fechada, não descia nada. Minha mãe me disse que me colocou dentro de uma rede e saiu de perto para não ver morrer. Naquele dia meu pai saiu de casa e minha mãe disse assim: eu vou fazer uma chuquinha de garapa e vou molhar os lábios dele para ele não morrer com a boca seca. Quando o ser humano, meu Deus, ele olha para a gente e diz assim: olha, eu vou pôr um ponto final na tua história. Aí Deus diz: agora é meu momento. Meu pai! Aí ele vai lá naquele ponto final e puxa uma perninha assim, ó, e faz uma vírgula. É só uma pausa. Tudo que acontece em sua vida é só uma pausa. Esse momento difícil, essa noite amarga, essa dificuldade toda é só trajetória de Deus. Eita glória! Porque Ele tem algo maior a fazer. Eu tive uma infância difícil porque eu sou alérgico, eu era alérgico. E a gente morava no sítio, meu pai trabalhava com agricultura. Eu não podia estar no pelo, eu não podia estar no calor, eu não podia estar na chuva, eu não podia estar no sol. Você imagina como é. E as coisas foram ficando difíceis. E quando foi no ano de 1998, estava com 8 anos, meu pai decidiu ir para Santa Cruz, porque não dava mais para viver no sítio. E nós fomos para aquela cidade. Meu pai estava doente com problemas cardíacos. A gente não entendia, às vezes a gente não entende
o que Deus quer fazer, mas cada passo que nós damos e onde Ele nos leva está o propósito dele. Nos levar para aquela cidade foi um propósito de Deus para alcançar a nossa família. E eu me lembro que a gente se matriculou naquela cidade na escola. Nós ganhamos aquele Novo Testamento azul. Eu levei para casa. Meu pai estava em leito, ele acamado, e ele pegou aquela Bíblia e começou a ler. Dentro de 6 meses, ele leu o Novo Testamento 4 vezes. Deus começou a trabalhar na vida dele. Nesse tempo também meu avô era presbítero da igreja, adoeceu, já de idade. E um primo dele veio de Recife e deu a ele 2 Bíblias. Ele deu uma Bíblia à minha mãe. Minha mãe levou para casa. Quando chegou, meu pai disse: era tudo que eu queria. Aleluia. E ele começou a ler aquela Bíblia. Dentro de 1 ano e meio, ele leu a Bíblia completa 5 vezes. Meu Deus. Jesus visitou meu pai. Aleluia. Quando ele se levantou da cama, ele chamou minha mãe, eu e meus irmãos, nos levou para a igreja e aceitou a Jesus. Aleluia. Com 8 dias seguintes, eu me converti. No dia 26 de agosto de 2001. Era o dia do meu aniversário. Meu pai chegou para mim e disse: meu filho, vamos para a igreja com o papai hoje? Esse seu aniversário eu não posso lhe dar nada, mas tem um lá que ele pode lhe dar tudo. Aleluia. Eita Eu glória. fui para aquele culto. Era uma festa de jovens. E naquela festa Deus falou fortemente no meu coração. Eu só me lembro quando eu estava lá na frente com as 2 mãos levantadas. Aleluia. Assim, Jesus. Glória. Com 3 meses seguintes, no mês de outubro, Jesus decidiu guardar meu pai. Meu Deus. E foi aqui em São José do Egito. Eu lembro-me que eu comecei a questionar se Deus existia mesmo. Porque as pessoas diziam que Deus era bom e Ele tinha levado meu pai. Porque Deus tinha permitido que aquilo acontecesse. E um dia eu fui para um culto e Deus bradou e falou comigo e disse assim: seu pai foi embora, mas eu sou seu pai celestial. Aleluia. E eu vou cuidar de você. Oh, glória. Obrigada. Eu tinha 12 anos. E não demorou muito, pastor. E eu comecei a ver Deus agir. Eu estava um dia na calçada de casa aprendendo a tocar violão. E os amigos meus disseram: Théo, vamos para a lanchonete. Eu disse: não vou não estou com vontade. Se vontade soubesse, irmãos, não tinha quase nada para comer em casa. E eles saíram. Quando eles saíram, veio aquele aperto por dentro. E eu saí de casa caminhando. Quando eu dobrei a esquina da minha casa, eu falei no meu coração e disse assim: quem me dera R$1 para comprar um cachorro quente. E continuei andando. E eu me lembro que quando eu cheguei na avenida principal, eu passei de frente à lanchonete. Eu não caminhei 200 metros. Vi um senhorzinho de idade, cabeça branca, todo encurvado já. Ele olhou para mim, sorriu, fez assim com a mão, me chamou. Eu fui até ele, ele colocou a mão no bolso, tirou R$2 e disse: toma. Meu Deus. Eu disse: mas eu não quero, o dinheiro não é meu. Ele disse: é seu, pego. Se eu pego, se o senhor disser do que é. Ele olhou, sorriu e disse: você não queria R$1 para comprar cachorro Meu quente? Deus. Jesus conhece teu nome. Meu Deus. Jesus conhece teu endereço. Ele conhece o número do sapato que você calça. Ele sabe onde está na tua cozinha o cantinho do seu armário. Glória. Ele sabe onde fica no seu quarto o seu guarda-roupa. E Ele sabe quantas vezes você diz: Jesus, eu não vou hoje porque falta uma roupa. Meu Deus. Jesus, eu não vou hoje porque falta um calçado. Meu Deus. Jesus, eu queria fazer isso, mas falta dinheiro. Mas Ele te diz: nessa noite eu sou provisão. Ele levou o povo para caminhar no deserto. Caminharam 40 anos. Meu Deus. Aleluia. Não faltou nada. Glória. E por que você acha que vai faltar algo para você? É, Jeová. Espírito Ele Santo. cuidou de mim. Ele Aleluia. cuida até hoje.
Um dia eu fui para um culto de adolescentes e quando o conjunto de adolescentes estavam cantando, Deus ele bradou novamente para mim e disse assim: foi até hoje. Naquele dia em diante minha garganta se abriu. Oh Deus. E Deus começou a me fazer promessas. Aleluia. Glória a Deus. Eu praticamente morava na igreja. Eu pedi autorização ao pastor e eu ia todas as noites orar. E orava até 2, 3 horas da manhã e dormia na igreja. Amanhecia o dia, corria para casa, tomava café, voltava para o círculo de oração. Corria para casa, almoçava, de tarde, círculo de oração. De noite ia para o culto. E eu me lembro que uma das noites que eu estava na igreja, alguém bateu na porta. Era o irmão João. Ele estava afastado da igreja, totalmente devastado pelas drogas. E ele, quando eu abri a porta que vi que ele, eu me assustei, fiquei com medo, eu era menino. Ele disse: eu quero orar, eu posso orar? Eu disse: pode. E abri a igreja, morrendo de medo, ele entrou. Aquele homem ele não orava, ele gritava a noite inteira. Meu Deus. Perante Deus ele era desviado. E ele orou até cansar, chorou, soluçou. E ele deitou no chão da igreja e começou a dormir. E eu também. De madrugada ele deu um pulo, se levantou, eu me assustei, me levantei, ele olhou para mim e disse: moço, Deus manda te dizer nessa noite que ele vai te levar para onde você menos imagina. Aleluia. Nos 4 cantos dessa terra, para falar aquilo que ele tem feito em sua vida. Aleluia. Glória a Tu Deus. vais gravar um CD e vai vender tanto. Eu nem acreditei, escutei, fui dormir novamente. Começou a passar os dias, eu comecei pensando e começou a nascer aquele desejo dentro de mim de fazer esse CD. E eu dizia: Jesus, mas eu não tenho como fazer. Fui para outra vigília, Deus falou comigo, disse: eu vou levantar alguém e esse alguém vai te ajudar. Eu fui cantar numa festividade de jovens na cidade vizinha por nome de Toritano, e o presbítero daquela congregação me deu a oportunidade. Eu cantei. Ele é um empresário muito bem sucedido, hoje é o prefeito atual da cidade. E quando eu terminei de cantar, que terminou o culto, ele fez assim: moço, vem cá. Aí ele disse: parabéns, você canta muito bem. Ele disse: você tem vontade de gravar um CD? Eu disse: você fez a pergunta que Jesus fez ao cego, quer ver? Ele disse: tá vendo aquele rapaz ali do teclado? Ele é dono de uma gravadora. Vá lá, veja com ele quanto é para fazer um CD, que eu pago tudo. Meu Deus. Glória a Deus. Isso era no domingo. Passou no outro sábado, eu fui conhecer a gravadora. Na segunda-feira ele já tinha depositado o dinheiro na conta do rapaz. Jesus. Aleluia. Eu fiz o CD e no CD eu coloquei uma canção que diz assim: quantas vezes nessa estrada pensei em parar, pois a cruz é tão pesada pra carregar. Mesmo assim tu me erguesses, não me deixasses fracassar. Aleluia. E o que mais quero nessa vida é te exaltar, pois eu sei, ó meu Jesus, que eu nada sou. Meu Deus. Dar-te-ei a minha vida em forma de louvor. Eu deixei os erros meus só pra te agradar. E o que mais quero nessa vida é te exaltar. Glória. Quero te adorar, quero te adorar, Jesus. Tu és a paz, tu és a vida, tu és a luz. Quero te exaltar, quero te exaltar, Jesus. És o amor, és o caminho que me conduz. Aleluia. Aleluia.
Deus, ele continuou, irmãos, tratando da minha vida. E se a gente parar para falar, a gente vai amanhecer domingo, começar na segunda-feira. Porque eu me lembro, pastor, que eu dizia assim, eu achava tão bonito quando eu via alguém chegar num culto para agradecer uma coisa grandiosa que Deus fez. Eu dizia, Jesus, faz na minha vida também algo extraordinário. Às vezes a gente não pede, né? Vê Deus fazendo e pede. E outra vez a gente estava numa dificuldade grande, passando praticamente fome. Era numa segunda-feira, no dia da feira de fruta. E minha mãe tinha R$5 em casa. Eu tenho mais 3 irmãos, éramos 5. Ela disse, eu vou para a feira de fruta comprar batata doce, que era 50 centavos o quilo naquele tempo, dá para todo mundo comer e ficar saciado. E fomos para a feira de fruta com R$5. Quando chegou na feira de fruta, era numa rua bem larga, começou a chover. E quando começou a chover, todo mundo correu para debaixo das barracas. E quando eu olhei para o chão, tinha um monte de dinheiro assim. Meu Deus. A chuva não molhou, o vento não levou. Eita, e ninguém viu, só eu. Meu Deus, olha aí. Porque Deus disse que ia cuidar de mim. Meu Deus, aleluia. E tudo que eu passei, a enfermidade que eu tive, a minha garganta fechada sem poder nem sequer falar, quase morri quando eu era criança. O inimigo tentou de várias formas tirar minha vida na adolescência. Foi para que hoje eu estivesse aqui de pé e tivesse algo para dizer. E esse algo que eu tenho para dizer é para você. Meu Deus. Que assim como Deus cuidou de mim, Ele cuida de você. Eu creio, Deus. Creia nisso. Aleluia. Se aposse. A gente só vê se crê. Assim como Deus cuidou de mim, Ele cuida da sua família, cuida da sua casa. Eu creio. Deus é provisão daí. Creio. Às vezes a gente pergunta de onde é que vai vir, como é que vai ser. Quando a gente menos espera, já está na mão. Deus tem cuidado de você. Se aquiete, se acalme, tranquilize o coração, porque Ele cura. Se é saúde, Ele tem. Se é dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Eu gravei outra canção também que diz assim: Ele é doutor. Ele é doutor, mas nunca precisou de nenhuma formação. Quando Ele opera, deixa tudo perfeito. Não existem defeitos no que Ele faz. É verdade. A ciência jamais pode entender. O homem tem seus limites, nem tudo pode fazer. Mas Deus faz o que o homem jamais pode fazer. Quando a medicina diz que não tem jeito, Deus aparece e mostra o seu poder. Deus não é limitado, não. Ele conhece o coração. Você tem um problema, irmão, Ele tem a solução. Você diz eu não posso, não. Ele diz eu posso todas as coisas. Obrigada, Pai. Você é a criatura, Ele é o Criador. Você é servo dele, Ele é o teu Senhor. Adore a Ele, irmão, porque foi Ele quem te criou, para a honra e a glória do seu louvor. Glória. Glória a Jesus. Meu Deus. Aleluia. Disseram pra você que não tem jeito mais, que ficou para trás seus projetos e sonhos. Disseram pra você que sua história terminou, que você fracassou.
pensou que tudo se perdeu, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que nem tudo está perdido. Escute o que vou dizer. Ele tem a sua vida na palma da mão. Quando tudo parece perdido, Ele tem a solução. Teu problema pra Deus não é nada. Tua vida agora é página virada. Uma nova história Deus vai escrever. Muitos vão ver Ele agir com muita pressa em sua vida, te levantando do pó da cinza. De repente de Deus vai acontecer. Você pode crer, pois não tem dia, não tem hora quando Deus quer abençoar. Não se adianta, não se atrasa, mas só chega na hora certa. Se Ele quiser agora, muda o rumo da história. Abre a porta da vitória pra você entrar. Glória! E você vai cantar um cântico novo. Você vai cantar um cântico novo. Glória a Jesus! Glória a Jesus. Essas canções, irmãos, eu gravei, Glória! mas bem rapidinho para me terminar aqui. Existe uma canção que por onde eu passo eu gosto de cantar ela. Eu canto com tanta propriedade. Esses dias Deus me deu uma experiência forte através dessa canção. É aquele hino que diz: eu cuido de ti. Dá mesmo, Deus. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Meu Meu Deus! Deus. Aleluia! 7 anos atrás eu conheci. Meu Deus! A gente começou a namorar, noivamos, casamos e minha família Meu tinha Senhor voltado da um pouco glória. para Então eu fiquei residindo na casa da minha mãe, né? Quando a gente casou, Continua eu trabalhei, cuidando, reformei Deus. a casa, preparei meu lugarzinho de trabalhar, a casa tudo prontinho. E quando a gente casou, eu disse: Érica, eu vou falar com o manhã pra gente comprar essa casa. Glória! E eu comecei, irmãos, eu fiz de tudo para comprar a casa. Meu Deus! Tudo dava errado. Encontrava resistência de um lado, encontrava resistência do outro. Um dizia não dá certo, outro não pode. Eu me entristeci com aquilo. Eu disse: Érica, eu vou deixar para lá. Meu Deus. Deus criou uma situação Deus vivo! e rapidinho Ele nos deu outra casa. Eita glória! Numa parte alta do bairro. A casa da minha mãe era na parte de baixo. Eu dei entrada no procedimento para comprar uma casa pela Caixa. E eu fui para um culto com ela. Meu Deus! Um culto gostoso. E quando estava terminando o culto, o irmão chegou para mim, Deus usando ele, e disse: homem, eu te trouxe hoje aqui para te entregar Meu Deus. uma chave. Aleluia! Isso foi numa segunda. Quando foi na sexta-feira, o rapaz ligou para mim e disse: olha, deu certo a casa foi liberada. Nós nos mudamos para casa rapidinho. Mas o meu desejo era ter ficado na casa que eu tinha reformado, tudo certinho. Estava tudo pronto, do jeito que a gente queria. E agora, recentemente, no mês de março, teve uma grande chuva lá em Santa Cruz. Não sei se os irmãos souberam, choveu mais de 200 milímetros num dia. E a gente estava no culto de Santa Ceia. Deus! E a chuva começou muito forte dentro da igreja, todo mundo percebeu. E terminou o culto, a gente correu para casa. Quando eu saí da igreja, eu já percebi que estava tudo lá. Meu Senhor, olha aí. Quando eu cheguei no bairro que a gente mora, para passar para a casa que nós compramos, não tinha como passar porque estava ilhado. Tem um córrego no meio e a água cobria pessoas. Eu disse: Érica, vamos correr para casa de manhã.
eu estava com a chave, não tinha nada lá, mas vamos para lá, a gente não vai ficar no meio da rua. E eu desci para casa, fui, quando eu cheguei lá também, a água já tinha invadido ela, a parte de baixo. Não a casa que eu moro, a casa da minha mãe. E eu lembro que eu abri a porta. Quando eu coloquei o pé dentro da água, o Espírito Santo falou no meu coração e disse assim: o que eu tenho Aleluia. é bem maior, É verdade. pois só eu sei do amanhã. Então é sério, receba nessa noite um abraço meu, pois na tua vida tá cuido eu. Vai cuidando aí, Jesus. Aleluia. Vai cuidando, Deus. Eu cuido de ti. Olha Deus cuidando de você. Eu cuido de ti. Vai cuidando, Deus. Descansa em mim. Comece a sorrir. Vai cuidando do teu povo, meu Deus. Eu Aleluia. já sabia Meu Deus. que se eu tivesse comprado aquela casa, Olha se eu aí. tivesse ficado nela, a gente teria Deus de perdido poder e glória. que entrou mais ou menos meio metro de água. Santo Deus. Quando a água Olha aí, baixou, Jesus. a gente subiu para a nossa casa e não tinha entrado uma Oh, gota. glória. Existem momentos que Deus vai nos dizer um não, mas o não de Deus também é sim. Deus. Quando Deus te der um não para aquilo que você quer, não fique chateado nem com raiva, é porque Ele tem algo maior e melhor. Glória a Jesus. Eu quero bem rapidinho compartilhar um texto com vocês. Às vezes tem que conversar Santo rápido. Deus. Glória a Jesus. Antes de vir para cá, eu estava orando e Deus, bem rapidinho, eu vou falar algo aqui para os irmãos. Deus colocou algo no meu coração, um texto, já faz dias, e eu venho mastigando esse texto. E de fato é um texto que a gente deve mastigar todos os dias. Eu não sou pregador assim como o pastor Nélio, inclusive na palavra. Mas a gente lê e Deus fala conosco. Amém. E a gente fala aquilo que Deus quer. Aleluia. Eu queria que bem rapidinho você ficasse atento para isso que eu vou falar para você. Eu queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6. Glória. Efésios é o 49º livro da Bíblia, de número 49. É o 10º livro do Novo Testamento. Antes de Filipenses e depois de Gálatas. Encontre esse livro e eu quero que você encontre um versículo no capítulo de número 6 e nesse capítulo de número 6 encontre o versículo de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim para ganharmos tempo. No demais, irmãos meus, Armadura de Deus. fortalecei-vos no Senhor Glória. e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Oh, glória. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Amém? Amém. Glória a Jesus. Já faz dias que esse texto, ele vem, quando um espinhozinho fica furando no sapato, ele vem me furando assim. E eu comecei a mastigar esse texto, e quando eu vi um anúncio dizendo que eu ia pregar, eu digo, eu já sei onde é, e comecei a orar, e Jesus falou comigo sobre esse texto. A carta aos Efésios, irmãos, ela foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. É uma pequena carta de 6 capítulos. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso
na cidade de Roma. Ele foi preso justamente por anunciar o evangelho. Foi preso e instigado pelos judeus. Os judeus intentaram para que Paulo fosse preso, porque os judeus, eles eram e são ainda hoje, se você encontrar um judeu, ele é orgulhoso. E os judeus acreditavam que o Messias viria, mas apenas para os judeus. E quando Paulo começou a pregar o que ele chamava esse mistério de Deus, que era Cristo para todas as nações, para os gentios, não apenas para os judeus, mas para toda a região circunvizinha, os judeus não gostaram e começaram a intentar contra Paulo, dizendo que Paulo estava pregando outro rei que não era César. Paulo foi preso e quando Paulo foi preso, os irmãos os efésios, eles começaram a fazer perguntas. Mas por que Paulo, um homem tão bom, preso? Mas por que Paulo, que só fazia coisas boas, preso? Mas como é que nós vamos prosseguir com Paulo preso? E Paulo, na prisão, ele tomou conhecimento disso. Então foi por isso que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Ele escreveu uma carta que não era direcionada apenas para uma igreja, mas para as demais igrejas daquela circunvizinha da Ásia. E Paulo escreve aquela carta para tentar explicar aos irmãos o porquê ele estava preso. E aproveita para doutrinar os irmãos, trazendo ensinamentos para afirmar a fé deles. Paulo, ele começa dizendo aos irmãos que o motivo dele estar preso não era porque ele era injusto, ou Deus era injusto, mas Paulo explica na carta aos irmãos que a prisão de Paulo era um plano traçado por Deus. Era uma trajetória de Deus para que ele fosse, como ele mesmo chamava, embaixador em cadeias. Tudo tinha uma finalidade. Ele estava preso porque Deus queria que ele estivesse pregando o evangelho dentro das cadeias. Eu abro novamente um parênteses e através da palavra de Paulo eu digo para você mais uma vez: existem coisas que acontecem na nossa vida que não são por acaso. Existe uma finalidade de Deus. A dor em nossa vida tem uma finalidade. O desemprego, a doença, a fome, o arroz, tudo tem uma finalidade de Deus por trás de tudo isso. Depende de nós aprendermos a encararmos isso. E Paulo, ele começa a descrever essa carta, uma carta histórica, onde ele traz uma doutrina, não só espiritual, mas também de vida. Uma doutrina de caráter para os irmãos, ensinando a eles coisas celestiais, mas também coisas do dia a dia, cultura, caráter, ética. Paulo começa no capítulo 1 falando sobre o plano de Deus eterno, que Paulo estava preso. Ele diz: mas eu não estou preso, irmãos, não fique triste não, eu estou feliz onde eu estou. Ô, glória! Eu estou feliz com o que estou fazendo. Eu sou embaixador do evangelho, embaixador em cadeias. E tudo que eu estou passando faz parte de um plano de Deus. Um Deus que criou os céus, criou a terra e elegeu um povo aqui na terra. E por esse povo Cristo veio a morrer, Cristo veio a padecer, para que hoje nós, gentios, fôssemos alcançados por esse evangelho. Paulo fala no capítulo 2 que Cristo, através da morte de Cristo, ele traz o quê? A junção, a união entre judeu e gentio. Judeu, a nação escolhida por Deus desde o passado, e gentios, todas as demais nações, incluindo nós. Ele fala que a morte de Cristo veio para quebrar todos os protocolos, todos os paradigmas, todos os preconceitos, e que Cristo, ele não era exclusivo para os judeus, mas sim para todas as nações. Que a morte de Cristo, ela alcançou judeu, alcançou a mim, você, alcançou sua casa, vai alcançar seus filhos pela fé. Era isso que Paulo queria dizer. Ele continua ainda no capítulo 3 falando do seu papel, que ele foi preso porque ele foi escolhido por Deus por uma finalidade de ser embaixador, representante do evangelho, pregador do evangelho. Aleluia. Paulo funda as igrejas da Ásia, ele funda outras igrejas, e dentro da prisão Paulo não se cansa, não se cala e continua a pregar o evangelho. Ele bate no peito e diz: eu sou embaixador em cadeias, ou seja, eu sou representante de Cristo
dentro dessa cadeia. Capítulo 4, Paulo começa mais uma vez a falar sobre os irmãos, sobre doutrinas e deveres dos cristãos. Uma vez que Cristo veio, salvou esse povo, escolheu esse povo, ele deixou deveres para nós. Qual? Santidade. Aleluia. União. Aleluia. Dons espirituais e talentos Santo Deus. para edificar a igreja. Glória. Busque dons espirituais, busque talentos, sejam unidos, nós somos família. Se santifique, sem a santificação ninguém verá a Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Deus. E no capítulo 5, Paulo fala sobre os deveres éticos e morais do homem, da mulher, do filho, do servo. Ele diz: vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como a si mesmo. E Paulo diz também: vós, esposas, respeitai, honrai, dê a vosso marido a devida honra que ele merece. Aí um dia eu comecei a me perguntar por que Paulo mandou o marido amar a esposa e não mandou a esposa amar o marido. Aí eu fui ler o contexto histórico. Se a gente for para a história secular, fala que Éfeso, ela era uma cidade portuária, ou seja, era uma cidade que ficava perto de um rio, onde vinham muitos navios. Automaticamente, por ter movimento, ela era desenvolvida. Mas era uma cidade também que era devota à deusa Diana. E a deusa Diana, ela era considerada como a matriarca, como deusa da fertilidade. Ela era uma virgem. Então, por ser uma cidade matriarcal, as mulheres, elas acreditavam que tinham superioridade sobre os homens. Por isso que Paulo diz: vós, mulheres, dê a vossos homens a honra que Deus assim os constituiu. Não que exista diferença entre homem e mulher, mas por causa daquela cultura do local, as mulheres, elas tinham área de superioridade. Então Paulo ensinou isso, e ao mesmo tempo dizia aos maridos: enquanto elas lhe dê a honra, ame, assim como Cristo amou a igreja, dê a vida por elas. Aí, capítulo 5, capítulo 6, eu chego exatamente onde eu queria chegar. Aleluia. Paulo fala sobre as armaduras de Deus. Aleluia. O que são as armaduras de Deus? Como vestir as armaduras de Deus? Ou a armadura de Deus? Nós precisamos, devemos. Paulo fala para nós que para nós desfrutarmos dos dons, das bênçãos, da paz, dos milagres, das curas, dos privilégios que nós temos como cristãos de sentir Jesus, nós só vamos fazer isso se nós tivermos vestido a armadura de Deus. Os privilégios morais, sociais, éticos, nós também só vamos poder cumprir, ser justo, ser sincero, ser honesto, ser fiel, se nós tivermos vestido da armadura de Deus. Oh, aleluia. Paulo fala que essa armadura, ela é uma preparação. Quando nós vemos, exemplo, um jogador de futebol, ele não entra num campo sem calçar uma chuteira, porque faz parte do procedimento. Não existe um pedreiro, assim como o pastor falou que era, sem uma colher de pedreiro. Ele não pode fazer com as mãos. Não existe um pintor sem um pincel. Aleluia. Então o que Paulo quer dizer para a gente é que essas armaduras de Deus, nós devemos vestir como se fosse a nossa roupa diária. Aleluia. Como ser humano, pela ética, eu visto essa roupa, porque eu não posso andar nu perante a sociedade. Mas como cristão, você tem a obrigação de se vestir de Deus. Aleluia. E o que é, irmão, essa armadura de Deus? Meu Deus. Paulo fala também, Paulo diz: olha, irmãos, revistos de toda a armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Ele existe? Existe. Ele vem com força, irmãos. E ele vem para derrubar tudo, ele não vem brincando. Paulo lembra, apesar de estar preso, nós irmãos, olha, irmãos, eu estou preso aqui, mas eu quero dizer a vocês que mesmo estando preso, o nosso inimigo não é Roma, não são os soldados, não são os carcereiros. Eu não vou me preocupar com isso, não. Eu tenho minha salvação, eu devo me preocupar com os demônios, com as potestades, com o diabo. Ô irmão, você vai fazer, ele existe. Assim como Deus existe, a força negativa existe. E ela vem. Mas faz medo? Não.
Cristo já nos resgatou. Cristo já nos justificou, Cristo já nos salvou, Cristo já nos redimiu e Ele nos dá poder. A palavra do Senhor diz: eu tomo posse disso todos os dias. E me alegro com esse versículo quando diz: cai 1000 de um lado, cai 10.000 do outro, mas você não é atingido. A gente mora em uma cidade que é violenta demais. Quando eu cheguei lá para morar, eu lembro que nós chegamos numa semana, com 8 dias, meu pai disse: vamos voltar. Num dia só mataram 8. Meu Deus. E na rua que nós morávamos, eles arrumam a mala que vai todo mundo voltar. E já passou 20 anos e eu nunca nem sequer vi nada. Aleluia. Então eu me aposto dizendo: o do mundo cai 1000 de um lado, do mundo o diabo derruba 10.000 do outro, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Se vista nessa noite de Cristo, se vista nessa noite da armadura de Deus, e jamais o inimigo terá posse sobre a sua vida, terá posse dos seus filhos, terá posse do seu casamento, terá posse das suas fortunas, terá posse dos seus bens. Meu Pai, Se obrigado. revista. E eu abro um parênteses nessa noite para dizer a você que conhece a Cristo sim, porque está ouvindo falar, mas que não serve. Não perca tempo, vem para Jesus. Meu Deus. Aleluia. Não perde tempo, se apega com Deus. Não perde tempo, se achega a Deus. Aproveite essa noite oportuna que você sentiu essa coisa tão gostosa e diz: rapaz, eu não vou perder tempo não. Olha aí. Eu não vou perder tempo. Meu Deus, olha isso. Eu costumo dizer que com Jesus a gente está seguro. Mas quando a gente não tem Jesus, a gente está em cima do muro. Tanto Jesus pode chegar e puxar, como o inimigo pode puxar. Então por que ficar na dúvida? Vem para Jesus, Jesus. Meu Deus. Não perde tempo. Segura-te, salva-te por tua vida. Salva a tua família. Salva a tua casa. Meu Deus. Paulo continua falando e diz: olha, nós vamos lutar. Ele fala aqui no texto, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Paulo está nos dizendo que nós estamos a todo tempo com uma batalha espiritual, mas uma batalha espiritual que já foi vencida por Cristo. Glória. Já foi conquistada a sua salvação, já foi conquistada a sua felicidade, já foi conquistada a paz que nós sentimos. Nós só temos que mantê-la, é resistir. O diabo vem, mas quando ele vier, estou firme. Meu Deus. Estou revestido da armadura de Deus. Graças a Deus. Ele fala aqui com muita clareza em 3 versículos, se nós olharmos no texto: e ficai firme, e ficai firme, e ficai firme. Aleluia. Firmeza, não tenha medo, irmão. Quando o diabo vier, não tenha medo. Mas eu só não vou ter medo se eu estiver revestido de Deus. Aleluia. O diabo, ele jamais vai chegar para você e dizer assim: vou colocar uma doença para destruir. Ele só coloca se Deus permite. Vou derrubar a casa dele. Ele só derruba se Deus permite. Meu Deus. Mas o diabo, ele tem armas poderosas, que muitas vezes são mais fortes do que uma doença. Eu já vi pessoas em leito. Esses dias recentes, a dirigente do nosso grupo de casais, ela estava com câncer terminal, um câncer raro, fazendo um tratamento que custava mais de 50 mil reais. Mas era todo mundo chorando. Ela olhou para mim e sorriu e disse: Thelma, eu já disse a Jesus: Senhor, eu estou pronta. Eita, glória. O câncer subiu para o cérebro dela, ela esqueceu tudo: quem era marido, quem era mãe, quem era filho. Mas quando se cantava, começava a cantar um hino da harpa perto dela, ela abria a voz e começava a cantar. Meu Deus. Porque a doença no corpo, ela não pode atingir a nossa alma. Mas se eu estiver revestido. Glória. O inimigo, ele é capaz, irmão, de deixar você bonito, rico, saudável, desde que você acredite nas mentiras que ele vai contar para você. Que Jesus não existe, que não tem céu, que isso não é felicidade, que não vai dar certo, que você é fracassado, que você não vai conseguir. Essas são as armas dele. E vem. Ele chega. Depois de um culto gostoso como ele começa com aquelas setinhas, aqueles dados, aquelas acusações. Aí Paulo diz: mas meus irmãos, é fácil. Deus santo. Revista-se Aleluia. de toda a armadura de Deus. Graças a E o Deus. que é a armadura de Deus? Aí ele fala, a partir do verso 13, vamos ler: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais,
pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido da couraça da justiça. Aleluia. Primeiro ponto, cingido os vossos lombos. O que são os nossos lombos? É a região lombar, o umbigo, onde pega os rins. Aí Paulo ele faz uma junção aqui das vestimentas do soldado romano, que eles usavam um capacete para proteger a cabeça, eles usavam uma couraça, que era um colete para proteger a região do peito, do coração, os órgãos vitais. Eles usavam o cinto, que era onde prendia na couraça e se prendia na parte de baixo, e eles usavam as botas ou as sandálias. Aí Paulo faz a junção, veja como é interessante, encaixa justamente com o que Daísa falou. Eles revista-se do cinto, que ficava justamente na região lombar, e o cinto era quem se sustentava na couraça, e o cinto sustentava a parte de baixo, e o cinto também colocava a espada. Meu Deus. Ele está dizendo assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou seja, se vestindo da verdade, se envolvendo da verdade. Alguém que chega e faz uma junção ética e moral, mas essa armadura é ética, porque se eu vivo a verdade, se eu não minto, se eu pratico a verdade, o inimigo ele não tem poder sobre mim. Meu Deus. Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele só age com mentira, com engano, com falsidade. Às vezes a verdade dói, mas ela é construtiva. Aleluia. Mas a mentira provoca sorrisos, mas ela é destrutiva. É verdade. É assim que o inimigo trabalha. Mas essa armadura que Paulo fala aqui, ele deixa de fora a ética.